basicamente, nessa primeira parte que eu vou falar, é esse diagnóstico inicial das trombocitopenias, então as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, quando está fazendo um hemograma, então, com a contagem de plaquetas. Tá? Então, só começando a falar um pouquinho sobre a trombocitopoese, né? Tudo começa, como a maioria das células do sangue, né? Tudo começa na medula óssea, nessa célula stem cell, ou célula progenitora, ou célula mãe, né? Então, tudo começa lá na medula óssea, né? A trombocitopoese, que é o processo de produção das plaquetas, né? E começa aqui através de hormônios, como a trombopoetina, então nós vamos chegar ao megacardioblasto, tudo na medula que isso aqui aparece. Depois no pró-megacariócito, depois no megacariócito, que é essa célula grandona, que tem muito citoplasma, um citoplasma muito abundante. E daí, ainda na medula óssea, esse citoplasma se fragmenta, e isso que vai originar as plaquetas, tá? Que vão estar na circulação. Então, elas são fragmentos citoplasmáticos. Então, muitas vezes se diz, geralmente se diz, né, que as plaquetas não são células, né? Elas são fragmentos do citoplasma dos megacariócitos. E elas são muito importantes porque elas participam do processo de coagulação, né? Então, em casos de quando as plaquetas estão baixas, tem um risco de sangramento, né? Ou pode ter um sangramento. Então, elas são responsáveis pela coagulação do sangue, né? E onde ocorre, através delas, a produção de coágulos, que é a trombocitogênese. Então, as plaquetas não têm núcleo, né? Elas são muito pequenas, são as menores estruturas do sangue periférico, né? Então, tem um volume pequeno, de 7 femtolitros, um diâmetro de até, em situações normais, né? Até 3 micrômetros, né? Uma vida muito curta, com uma média de 7 dias na circulação, né? E depois que elas não estão mais funcionando, que elas já estão já estão velhas, já está na hora de ser removida, é o baço que vai fazer isso. E o número de plaquetas, em geral, a gente considera como um intervalo de referência de 150 mil plaquetas por milímetro cúbico até 450 mil. Tá? O que é importante, as plaquetas? Como eu já falei, então é importante em caso de risco de sangramento ou de algum paciente que esteja com hemorragia, pode ter uma hemorragia muito grave. Então, as plaquetas é que vão formar os coágulos. Quando ela está diminuída, então a gente tem o risco de sangramento. E no hemograma, é a primeira abordagem que a gente tem. Então, quando você está, às vezes o paciente não tem nada, está normal, vai fazer um hemograma, daí você olha lá, a plaqueta está baixa, né? Mas baixa às vezes, abaixo de 100, porque até de 100 até 150 mil ainda está naquele intervalo que é uma plaquetopenia, mas não tem um risco tão grande de sangramento. Mas, às vezes, o paciente tem plaqueta mais baixa e pega sem querer no hemograma, né? Então, aí a importância do laboratório, da gente verificar, saber como lidar com os interferentes nas metodologias automatizadas, para poder não deixar passar uma falsa trombocitopenia, não liberar um resultado errado, né? Ou, às vezes, um resultado que tem plaqueta baixa e liberar um resultado errado que a máquina gerou. Então, é importante, o hemograma faz essa primeira abordagem, dá essa informação importante para o médico, né? Então, as plaquetas, como eu falei no começo dessa aula, elas têm algumas dificuldades na avaliação laboratorial. Elas são muito reativas e se ativam rapidamente. Elas emitem pseudópodos, né? Vocês podem ver aqui, olha só, a plaqueta, e aqui ela emite os pseudópodos e aumenta de tamanho, muitas vezes, em contato com EDTA também. Então, quando você deixa o sangue muito tempo em contato com o EDTA, as plaquetas rapidamente podem aumentar de tamanho também, né? Ela tem outro problema que a gente encontra laboratorialmente falando, é um alto coeficiente de variação nas contagens manuais. Né? A gente tem, eu vou falar sobre as contagens automatizadas, sobre vários tipos de contagem, mas a contagem manual é uma contagem que não é muito recomendada devido a grande coeficiente de variação que existem nessas contagens. Eu vou explicar por quê. E também uma diminuição que a gente tem na precisão quando tem contagem muito baixas de plaqueta. Então,
Como distúrbios plaquetários, a gente pode ter as alterações quantitativas, que são as trombocitopenias, isto é, quando as plaquetas estão diminuídas, ou trombocitoses, quando as plaquetas estão aumentadas, e também por alterações de função. Mas a gente vai focar hoje aqui nas trombocitopenias, tá? Que é o que a gente vai falar. Então, você tem uma trombocitopenia quando você tem um número de plaquetas na circulação inferior a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Isso pode ocorrer por diminuição na produção medular. Que significa isso? A medula óssea não está, por algum motivo, produzindo adequadamente as plaquetas. Então, é um problema central, é um problema de medula óssea, que não está produzindo. Isso acontece em algumas situações. Tá? Pode ser, inclusive, infecções bacterianas, virais, ou quando tem um comprometimento das células precursoras, quando o paciente está em quimio ou radioterapia, então a medula óssea não consegue produzir adequadamente as plaquetas. Você pode ter também uma plaquetopenia por um aumento da destruição periférica ou consumo dessas plaquetas. O que isso significa? Que a medula óssea está produzindo normalmente as plaquetas, tá? Ótima, trabalhando direitinho, a trombopoiese está acontecendo direitinho, só que essas plaquetas estão sendo destruídas ou consumidas depois que já estão no sangue periférico. Tá? Então, dessa maneira, se pode ter também uma trombocitopenia, né? E aqui também pode ocorrer por mecanismos imunes, né? Como, por exemplo, na púrpura trombocitopênica autoimune, ou por um aumento de consumo, como os casos de coagulação intravascular disseminada, de púrpura trombótica, de síndrome hemolítica urêmica. Então, nesses casos, há um maior consumo depois que as plaquetas já estão no sangue periférico. Ou então, alteração na distribuição, que pode acontecer em algumas situações também específicas. Aqui, a gente vê que a gente tem um risco de sangramento em plaquetopênicos. Por exemplo, se a pessoa está com 100.000 plaquetas, ela não está com esse risco de sangramento aumentado, como eu já disse, 130, assim, todo próximo. Mas, quando você tem por volta já de 50.000 plaquetas, então já tem um risco maior de sangramento, né? Então, mas os achados que podem ser encontrados são, assim, quando as plaquetas estão de 20 a 50.000, são petequias e equimoses após um trauma leve, né? Agora, aqui abaixo de 20.000 já é muito, muito crítico, né? Então, pode ocorrer sangramentos. E aqui é menor que 2, mas ninguém vai contar 2 plaquetas, né? Então, realmente, quando está assim, abaixo de 10.000, você já sabe que tem um grande risco, inclusive risco de hemorragia cerebral, né? Então, é uma situação bem grave. A plaqueta, o resultado que a gente libera no laboratório é de muita responsabilidade do laboratório ou de quem trabalha, do profissional que trabalha no laboratório, de liberar essa contagem correta. Aqui, muito obrigada, doutora Helena. Eu peguei o fluxograma seu, da sua aula, porque eu ia fazer, mas eu achei que estava muito bom, daí eu falei, vou usar o da Helena. Tá? Então, o que a gente faz quando tem uma contagem baixa de plaquetas, né? Então, verificar se tem resultado anterior. Uma boa notícia, sempre que tem interferente na contagem de plaquetas, vai ter um alarme. Então, sempre nos analisadores da Sysmex, quando tiver um asterisco ao lado da contagem de plaquetas, significa que aquela contagem não está correta, não está adequada. Tá? Então, você tem que fazer a lâmina obrigatoriamente, né? Quando tem asterisco e quando tem também algum alarme. Geralmente aparece um alarme de distribuição anormal de plaquetas. Isso significa que tem interferente. Então, é obrigatório a revisão de lâmina. Né? Não pode liberar aquele número. Pode falar assim, mas está 200.000, mas tem asterisco. Está errado. Tem algum interferente lá. Ele pode estar contando um monte de micrócito ou esquizócito como sendo plaqueta, né? Então, ele está avisando, essa contagem não está certa. E é importante, então, que vocês verifiquem se tem resultado anterior, se já estava abaixo, se já estava diminuído, ótimo. Então, estava 100.000, agora está com 80.000, tudo bem, está coerente, né? E se não tiver alarme. Então, sim, se está compatível, liberar o resultado da plaquetopenia, da contagem de plaquetas. Se não tiver compatível, então verificar o tubo da coleta, verificar a presença de alarmes, como eu falei, gráficos de dispersão, histogramas e obrigatória a revisão de lâminas. Então,
Aqui você pode ter presença de agregados plaquetários. Então, daí a gente tem um procedimento a ser feito depois, porque eu vou fazer um slide, eu vou falar sobre essa parte de plaquetas agregadas, né? E se não resolver com os procedimentos, né, pedir uma nova amostra com outros anticoagulantes. Então, com anticoagulantes, porque geralmente essa agregação das plaquetas, essa aglutinação das plaquetas, a gente diz que ela é EDTA dependente. Ela acontece quando o sangue entra em contato com o anticoagulante EDTA, né? Então, se tenta coletar uma nova amostra, daí com sangue em outro anticoagulante, pode ser citrato ou magnésio. O magnésio é um tubo que é muito bom, que diz que resolve melhor que citrato, pelo menos é o que as pessoas que usam dizem. É um tubo que chama, não estou fazendo propaganda não, mas chama Thromboexact, porque é o único que tem, né, de magnésio, e ele resolve melhor os casos de plaquetas agregadas. Né? Claro, você não vai coletar toda a rotina no Thromboexact, é só os casos que têm cúmulos de plaquetas. Tá? E daí, né, ver se no outro anticoagulante se a contagem está certa e liberar, né? Liberar com os comentários. Então, aqui, em geral, depois desses procedimentos, que eu vou explicar para vocês com mais detalhes depois, né? Se tiver um aumento da contagem, não tiver mais alarme, você reprocessa esse caso, confirma na lâmina, checa a lâmina e pode liberar. Tá? E depois, verificar se tem resultado anterior. Não tem resultado anterior. Então, tem que verificar o tubo de coleta, ver se está coagulado, se teve problema na coleta, se tem microcoágulos. E daí, se o resultado tiver asterisco, como eu já falei, alarmes e gráficos alterados, né? Então já se pode saber que tem uma interferência. Então, se você tiver um equipamento, um analisador hematológico que tenha duas tecnologias para contagem de plaquetas, porque, por exemplo, no caso dos analisadores da Sysmex, ele conta as plaquetas por impedância. E daí tem uma série de interferências que pode ocorrer pela impedância. A impedância é uma ótima metodologia, mas ela avalia o tamanho da célula. Então, se você tiver uma célula menorzinha, ela pode confundir com, por exemplo, uma hemácia menorzinha, ele pode confundir com plaqueta. Se tiver uma plaqueta grande, ele pode confundir com hemácia. Então, a gente tem que saber. E a boa notícia é que, claro, que os bons analisadores têm sensibilidade para gerar um alarme nessas situações. Sim. Depende. Ele faz a contagem de todas as amostras por impedância e para quem tem que tem a opção de se escolher se você quer o perfil plaquetário. Se você quiser o perfil plaquetário, então daí ele vai liberar essa licença para vocês. E então você vai ter a contagem por duas metodologias, então por impedância e as plaquetas fluorescentes. Vocês têm? Ah, legal. Porque isso aqui é uma tranquilidade. Eu vou mostrar para vocês os ganhos. Ah, não, mas eu vou explicar com detalhes depois o que isso ajuda e vocês vão se sentir mais confiantes. Não, puxa, não, alerta, né? Vamos alertar, tá? Então, se não tiver jeito, né, não tiver outra tecnologia, solicitar uma nova amostra com outro anticoagulante também e relatar a indefinição da contagem pelos métodos empregados. Então, é uma situação que a gente não pode liberar os casos com alarmes. Tá? Obrigada, doutora Helena, pelo seu fluxograma. E aqui, esse daqui são as causas de encaminhamento de pacientes para o Centro de Hematologia de São Paulo, esse trabalho do Dr. João Guerra. E olha, por que eu coloquei aqui? Que ele mostrou que 11% dos pacientes foram encaminhados por causa de plaquetas baixas, né, de plaquetopenia, e 6,1% por erro laboratorial. Então, você vê só, né, como é crítico a liberação correta desse resultado. Né? Porque, inclusive, se libera uma plaqueta muito baixa, esse paciente vai fazer uma punção de medula, né, e tudo mais. Então, são procedimentos mais invasivos. Né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na liberação do resultado do hemograma. E agora vamos falar dos diferentes métodos. Então, começando aqui pela contagem em lâmina, né, que é o método indireto, que a gente chama de fônio, né, a contagem de fônio, e a contagem em câmara de Neubauer. Então, com certeza, todos vocês já trabalharam com isso tudo aqui,
Mas veja o coeficiente de variação nas contagens. Na lâmina, a contagem na lâmina, o coeficiente de variação maior que 30%. Então, é uma variação muito grande, né? E já na câmara também, que seria o método ouro, né, o padrão ouro, tem um coeficiente de variação muito alto também. E eu vou mostrar as causas para vocês agora. Qual é o problema da contagem manual na lâmina? Primeiro, a confecção inadequada de esfregaço e coloração. Então, se a lâmina está descorada, você não vai conseguir ver plaqueta. Se corou com um corante que não está bom, ou se fez um esfregaço mal feito, você vai ter dificuldade de fazer a contagem de plaquetas. Outra situação é a distribuição irregular das células no esfregaço. Então, dependendo do campo que você está contando, se tem mais plaquetas, mais hemácias, menos hemácias, então isso pode dar uma variação, né? E a gente parte do princípio, não, esse campo tem 250 eritrócitos, então vou contar 4, vai dar 1000, né, para poder fazer o cálculo das plaquetas. Só que ninguém fica contando quantas hemácias tem aqui. É aí que mora a imprecisão desse método, né? Então, tem essa diferença entre os campos eleitos para contagem, onde as hemácias estão muito espaçadas ou muito juntas, né? E o local da escolha para contagem, então, até o tipo de sistema óptico, de ocular, de objetiva que você usa para essa contagem, faz essa diferença, esse coeficiente de variação aumentar. Então, é difícil ter padronização, né? E essa contagem manual, inclusive, não é, hoje em dia, assim, adequada, não se considera adequada a contagem manual. O que a gente faz quando a gente não tem uma contagem, não consegue que o analisador dê uma contagem certa? A gente pode soltar uma observação, tá? Então, isso daí ajuda muito. Não solta o número, tá? Daí solta uma observação. Por exemplo, se as plaquetas estão agregadas, vocês não conseguem resolver, libera uma observação. Plaquetas em número aparentemente normal, porém formando agregados plaquetários, sabe? Libera uma observação assim qualitativa e não um número com essa contagem de fônio. Então, aqui é os campos, para vocês verem, né? Então, aqui nesse campo de hemácia foi contado, tem 211 hemácias e aqui 178. Né? Então, aqui deu 84 mil plaquetas, aqui 68 mil plaquetas, porque se contou uma menor quantidade de plaquetas. Esse campo tinha menos células. Aqui o sistema óptico empregado também mostra isso. Aqui esse campo é 10% menor, né? Então, a gente tem esse coeficiente de variação alto devido a essas situações. Já na contagem de câmara, quem já contou em câmara, que conhece, sabe que é bem chatinho, né? Primeiro você tem que pipetar, daí você tem que preencher a câmara, então tem que estar tudo certinho, todo, sabe, a pipetagem, o preenchimento da câmara, e na hora de contar também, onde que eu vou contar? Eu vou contar aqui nesses risquinhos de cá e tudo mais, quantos campos você vai contar, e depois você não pode esquecer que tem que fazer o cálculo. Então, várias possibilidades de erro nesse procedimento manual crítico e que é bem trabalhoso. E também tem um coeficiente de variação bem alto, né, que pode chegar a 25%. Então, e o risco aqui, então, é mesmo nesse procedimento manual que a gente tem na contagem de câmara. Já na contagem de plaquetas automatizada, olha aqui o coeficiente de variação menor que 3 a 4%. Então, realmente, todo mundo fala, as plaquetas do equipamento, sempre elas, se eu repetir, elas mantêm, né, elas têm essa estabilidade e tudo mais. Tem mesmo, tá? Agora, se tiver algum alarme, não adianta ficar repetindo, que ele vai ficar repetindo o alarme e vocês não vão resolver a situação, né? Então, tem uma ótima reprodutibilidade nas contagens por interferentes. Aqui, quando se conta por impedância, então a plaqueta vai passar uma a uma aqui numa célula de fluxo, vai passar frente a um laser, ele vai emitir um sinal, né? E esse sinal é que vai... Esse impulso, desculpa, não é um laser, é um pulso elétrico, ele vai passar aqui, vai emitir um pulso elétrico, que vai ser, esse pulso elétrico é diretamente proporcional ao tamanho da célula. Então, se ele é plaqueta, ele dá um pulso elétrico de um tamanho. Se ele é hemácia, ele dá um pulso elétrico de outro tamanho. Tá? Isso daqui chama foco hidrodinâmico. E, então, aqui você tem nessa contagem, então, uma ótima reprodutibilidade nas contagens sem interferentes. As contagens são muito exatas quando estão acima de 20 mil plaquetas por milímetro cúbico, mas quando
está mais baixa, assim, vai progressivamente diminuindo essa precisão, né? Por quê? Porque está contando menos eventos. Então, tem menos células, né? Ele conta menos eventos, então diminui a precisão dessas contagens. Então, a gente sempre tem que tentar, né, verificar nessas contagens baixas, então utilizar a segunda metodologia, que vocês são muito sortudos de terem, né, e privilegiados, na verdade, e usar isso, porque nessa situação, então, ele vai perdendo a precisão. E uma coisa importante é que a contagem automatizada tem outros parâmetros plaquetários que ela libera que você não consegue na lâmina relatar. Tá? Então, as contagens de células nos analisadores hematológicos, de uma maneira geral, que estão disponíveis no mercado, elas usam diferentes tecnologias, mas todas usam citometria de fluxo. Daí fala, meu equipamento é por citometria de fluxo. O que isso significa? Significa que as células passam uma a uma no fluxo, né, para serem avaliadas. Por isso que é citometria de fluxo, tá bom? E então, dependendo do tipo de equipamento, do fornecedor de equipamento de vocês, ele pode fazer a contagem de plaquetas por impedância, por dispersão óptica, por fluorescência, por imunofluorescência e até mesmo com marcadores monoclonais, né? Equipamentos que utilizam CD41, CD61, que é marcador de plaqueta, para poder fazer a contagem de plaquetas. E aqui a contagem por impedância, que eu estava falando para vocês, que ela avalia o tamanho. Então, como que ele faz? Ele separa as plaquetas das hemácias pelo tamanho. Então, as plaquetas são menorzinhas, as hemácias são maiorzinhas, e ele separa e faz a contagem muito bem, muito certinha, tem uma linearidade muito ampla, conta até a capacidade de detecção vai até 5 milhões de plaquetas, então é muito boa, né? Só que ela leva em consideração só o tamanho. Então, como eu já falei, se tiver hemácia muito pequena ou fragmento de hemácia, ou se tiver plaqueta muito grande, que pode confundir com hemácia, ela vai contar errado. E daí é aquilo que eu falei, vai gerar o asterisco ao lado da contagem e vai gerar o alarme de plaquetas. Aqui a gente vê vários casos de contagem de plaquetas, né? Quando o histograma normal é assim, ele é certinho, sabe? É homogêneo, vamos dizer. Quando está assim todo irregular, isso já só pelo gráfico, é importante vocês aprenderem a analisar gráfico, né? Que ele dá muitas informações. Então, só olhando o gráfico, você já sabe que tem interferência naquela contagem de plaquetas, tá? E, então, como eu já falei para vocês, as contagens por impedância abaixo de 20 mil perdem precisão e exatidão, porque são poucos eventos, né? Dessa maneira se perde, e que pode ter interferência por outras células de tamanho semelhante. E, dessa maneira, vocês podem ter contagens falsamente aumentadas. Então, quando vocês têm micrócitos e esquizócitos, tá? Por quê? Como eu já falei para vocês podem ter o resultado normal, falar, 200 mil está normal, eu vou liberar, só que você pode ter uma importante plaquetopenia aqui, e ele está contando hemácia, micrócito e tudo mais como sendo plaquetas. Então, tem que referir mesmo. Ou contagens falsamente diminuídas que você pode ter quando, por exemplo, tem plaquetas agregadas. Né? Os agregados de plaquetas, ele não consegue identificar que aquilo é plaqueta, então a contagem vai estar falsamente diminuída. Isso daqui é um alarme que aparece nos analisadores, né, quando você tem uma interferência na plaqueta. Então, ele está perguntando, a gente chama aqui de alarme de suspeita, porque quando ele põe interrogado, o analisador põe interrogado, ele está perguntando, vai ver se é isso mesmo que eu estou dizendo, né? Então, ele está perguntando aqui, tem fragmentos? E dizendo que tem a distribuição anormal de plaquetas. Então, o que isso significa? Que você tem que pesquisar a presença de esquizócitos, né? E porque essa contagem de plaquetas pode estar sofrendo uma interferência, como aqui, ó, 22 mil, tem asterisco aqui, e tem o alarme de distribuição anormal de plaquetas, tá? E a gente vê o gráfico aqui, ó o gráfico de plaquetas, todo já mostrando que sim, tem uma interferência. E aqui no campo do microscópio a gente vê, né? Então, esses esquizócitos, esquistócitos aqui, nesses fragmentos. Então, qual é a ação que a gente deve fazer quando tiver esse alarme no analisador? Então, fazer a revisão manual do esfregaço
verificar a presença, então, desses fragmentos ou de micrócitos muito pequenos, né? E verificar o impacto nas contagens de hemácia e plaqueta, né? Não reportar nunca quando tem alarme o resultado que o equipamento deu de plaquetas, né? E como eu já falei para vocês, avaliar qualitativamente o número de plaquetas ou utilizar outra metodologia para essa contagem. Esse é outro alarme que você pode ter. Plaquetas, escaterograma anormal de plaquetas. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui eles contam plaquetas, né? E aqui, ó, tá vendo? Aqui é hemácia, é o histograma de hemácia, e aqui o histograma de plaqueta. Aqui, esse degrauzinho está mostrando que tem hemácia muito pequena aqui, ou plaqueta muito grande, certo? Então, está aqui passando do valor de corte aqui. E aqui nesse gráfico de plaquetas, você vê, ele não voltou aqui, como seria isso aqui, é o normal. Que seria o normal voltar para a linha. Ele ficou aqui. Por quê? Porque ele tem hemácias pequenas aí que está interferindo nessa contagem. Sim. Sim. Pessoal, bom dia. Eu vou só para a gente relatar, dentro da experiência nossa no laboratório clínico, né? Tá, Silva, pedindo sua permissão, te interromper um pouquinho, só para focar no que a gente, na nossa realidade aqui. É muito interessante esse caso aqui, com relação a essa imagem que nós temos aqui do microscópio aqui, né? Por quê? Deixa eu sair daqui. Quando eu falei ontem, como meu tempo era 30 minutos, tinha muita coisa que eu queria falar e eu não pude, né? Então, vou roubar um pouquinho do tempo aqui. Tá? Eu queria falar sobre isso. Né? A gente pegou 2 casos interessantes aqui. Né? O primeiro caso foi o seguinte, pegamos exatamente esse quadro aqui, uma anormalidade no gráfico das plaquetas, essa anormalidade que a doutora Silva está mostrando, e na hora de fazer o esfregaço, nós pegamos exatamente esse quadro aqui, né? Com esquizócitos. Né? Tinha fragmentos de hemácia, esquizócitos. O primeiro caso era o seguinte, um paciente diabético com uma diabetes descompensada. E aí a gente pensou, poxa, qual a relação entre o paciente diabético com uma diabetes descompensada, um gráfico anormal de plaquetas, uma lâmina com esquizócito, né? Então esse paciente ele tinha uma microangiopatia grave. Então essas microangiopatias lesionam o vaso sanguíneo e a hemácia, quando vai passar por esses vasos inflamados, ela vai se rompe, gerando esquizócitos. Né? E aí a gente, olha só que relação bonita, por isso que é bonita a hematologia, né? Ela vai se cruzando com tudo, né? Eu ontem, quando eu estava apresentando aquela figura do equipamento por dentro, um videozinho mostrando a dispersão frontal da luz, né? Frontal skate, a dispersão lateral da luz, e eu pedi para ligar o som, que era uma música do Tears for Fears, né? Eu falei, não, liga o som. Eu não sei se vocês observaram, mas meu olho encheu d'água, porque é bonito. Não é bonito? É bonito. Nossa, você vê o fundamento do equipamento, como que parece lá, e com a música do Tio Sofia de fundo, né? Então é maravilhoso. Então, as análises clínicas têm essa beleza, né, de encantar a gente. Então, isso daqui é um caso desse, que eu queria relatar, uma experiência nossa. A segunda experiência do mesmo caso foi o seguinte, o paciente apresentou isso, uma alteração no gráfico de plaquetas, a gente foi ver a lâmina, tinha também esquizócitos. E qual que era o problema desse paciente? Era um paciente recém-operado com prótese cardíaca, com a válvula cardíaca. Então, a hemácia passa nessa válvula cardíaca, se choca, gera esquizócitos, esquizócito vai e gera alteração no gráfico da plaqueta, que na verdade não é plaqueta, é interferência dos esquizócitos no gráfico. Então, por isso que é bacana, né? Esse cruzamento do laboratório, por isso, né, Cláudio, que nós decidimos fazer o hemograma em foco. Só uma propaganda. Muito bom, muito bem colocado. A experiência, então, diária de laboratório, né? Isso que acontece mesmo. Né? Então, quando tem esses fragmentos, daí tem a interferência e a hematologia é linda mesmo. E as pessoas, quem conhece, ama, né? Em geral, as pessoas que têm mais dificuldade geralmente não gostam muito porque tem um pouquinho de medo, né, das plaquetas. Então, é uma coisa, uma situação de hematologia, não só de plaquetas, da hematologia como um todo. Então, aqui vocês veem, ó, por exemplo, aqui tem uma plaqueta super grande, tá vendo? Ela está maior que uma hemácia, né?
Isso aí acontece, por exemplo, em casos de, por exemplo, de síndrome de Bernard-Soulier, tudo, você vê essas plaquetas do tamanho de leucócito até. Então, isso daqui não vai ser contado como plaquetas. Então, sempre que você tiver esse alarme, né, de dispersograma anormal de plaquetas, é porque tem alguma interferência acontecendo ali e a contagem não é confiável. Então, o que a gente deve fazer? Revisão manual da lâmina, né, verificar a presença de plaquetas de diferentes tamanhos, né, de alteração, né, do tamanho das células, e verificar o impacto também nas contagens de hemácia e plaqueta. Né? Então, não liberar o resultado do equipamento se tiver interferência. Aqui, grumos de plaquetas. Então, é aquilo lá que a gente chama geralmente de uma pseudotrombocitopenia DTA dependente. Por que é pseudo? Porque é falsa, não é uma trombocitopenia real, é uma coisa que só acontece in vitro, no tubinho, lá, não acontece na pessoa, não está circulando assim. Tem também esse caso? Ah, aqui formando... Legal. Então, que satelitismo plaquetário, né? Então, essas duas situações podem acontecer. Então, quando o sangue de alguns pacientes, não se sabe exatamente por que mecanismo, né, se agregam na presença do EDTA. Então, o que a gente deve fazer? Então, sempre tem plaqueta com alarme. Aqui vai gerar um alarme de platelet clamps, né? E também vai ter asterisco na plaqueta. Então, fazer a lâmina, revisão manual da lâmina, né, verificar a presença de morfologia normal. Então, se tem fibrina, naquele caso, se as plaquetas estão agregadas, se estão formando esse satelitismo plaquetário, que é quando as plaquetas ficam em volta aqui dos neutrófilos, pode ser também de monócitos. Né? E se não for possível obter uma nova amostra, né, e se você não tiver uma outra metodologia que consiga resolver, se você não conseguir resolver esse caso, né, você reporta, então, uma estimativa. Né? Naquele primeiro momento, você pode reportar. As plaquetas estão em número baixo, normal, diminuídas, normais ou aumentadas, né? E relatar isso como observação, que tem cúmulos de plaquetas, e podem sugerir uma coleta em um novo anticoagulante. Tá? Uma coisa importante, se vocês forem coletar pedir uma amostra, além de coletar em citrato, coletar também em EDTA, porque a amostra de citrato não pode se fazer hemograma na amostra de citrato. A amostra de citrato só vai servir para resolver esse problema das plaquetas. O restante do hemograma tem que sair do EDTA. Tá? E também um outro detalhe. Em geral, quando se coleta a amostra de sangue no citrato, tem uma diluição de cerca de 10%. Então, sempre o resultado da plaqueta no citrato, vocês têm que aumentar mais 10%, tá bom? Para ter o resultado correto. Então, aqui, o que a gente faz quando tem a presença de agregados plaquetários? Como eu já falei, né, solicitar uma nova amostra em citrato de sódio, multiplicar por 1,1 os resultados da plaqueta, só utilizar para a plaqueta, aqui tudo que eu já acabei de falar, né? Ou então, se vocês têm condições, aquele paciente tem as plaquetas agregadas, quando ele vier ao laboratório, vocês podem coletar ao lado do analisador, porque ela vai agregando com o tempo. Né? Então, se você processar logo o que coletou, então elas ainda não vão estar agregadas. Né? Então, também é uma outra maneira, né? Em todos os laboratórios podem fazer isso. E uma outra maneira de se resolver isso é o Vortex. Não sei se vocês usam. Vocês usam aqui o Vortex para quando tem cúmulos de plaquetas? Alguém usa Vortex? Isso. Então, o Vortex tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que diz que funciona, tem gente que diz que não funciona. A literatura diz que funciona, tipo, em 75% dos casos. Na minha experiência de laboratório, é mais alta essa taxa de conseguir consertar essas plaquetas agregadas usando o Vortex. Como que a gente faz? A gente pega o tubo, né? Você viu? As plaquetas estão agregadas, homogeneiza o tubo, tira uma alíquota, né, para não comprometer a amostra primária, põe no Vortex. Vocês sabem o que é Vortex, né? Que faz aquela agitação bem forte. Põe lá com vontade de 3 a 5 minutos na velocidade máxima. Estou dizendo esses tempos porque isso foi testado lá, o Dr. Cláudio Brandão, no Hospital Aliança, quando ele estava, ele fez testes de vários tempos para ver quanto tempo que ia fragmentar as hemácias, aquela agitação forte e tudo mais. Então, ele chegou a esse número, por isso que eu estou sugerindo a vocês. Então, põe lá, é bom para o braço, aqui faz chacoalha, o braço fica forte e tudo mais. Né? Então, põe no Vortex, daí
Depois às vezes você pega, faz uma lâmina e passa no analisador. Por que você faz a lâmina? Para ver se não está cheio de esquizócito e está comprometendo ali a contagem de plaquetas, né? E para ver se também se as plaquetas se soltaram. Né? Daí, se o número de plaquetas aumentou e está coerente com a lâmina, vocês podem liberar esse caso, mas daí a sugestão é que vocês já peçam que esse paciente, sempre que vier colher uma amostra de hemograma, sempre avisar que precisa coletar com outro anticoagulante, né? E uma coisa importante também que pode estar causando essa plaquetopenia, é a presença de fibrinas ou microcoágulos. Então, problemas na coleta do material, então microcoágulos aparecem assim, às vezes você tem poucas fibrinas, então ele vai interferir na contagem global de leucócitos e de plaquetas também. Então, isso daí pode ocorrer por problemas na coleta ou homogeneização inadequada. Eu, quando colho meu hemograma, eu já pego meu tubinho e começo lá, sabe? Enquanto a moça está colhendo o resto, eu já vou homogeneizando para não ter problema. Então, sempre avaliar a quantidade de fibrina, de microcoágulos, para ver se tem um impacto no resultado daquele hemograma, das contagens. Tá? E aqui é a segunda metodologia de plaquetas, para contagem de plaquetas, que ajuda, que vocês têm, então, que ajuda muito nesses casos que tem interferência na contagem por impedância. Vocês não vão fazer todos por plaqueta fluorescente, mas só os casos que tiver problema na contagem por impedância. E ele utiliza a citometria de fluxo fluorescente, que é a tecnologia da Sysmex, que usa um corante fluorescente que é específico para plaquetas. Ele tem grande afinidade só por plaquetas e não por hemácia. Tá? Então, ele vai corar essas plaquetas e daí vai emitir fluorescência. Então, por isso, essa contagem não sofre interferência de micrócitos, de fragmentos na contagem dele. Então, ele faz também nos casos que tem plaquetas baixas, lembra que eu falei que diminui a precisão nas contagens abaixo de 20.000? Ele faz uma contagem estendida de 6 vezes. Então, conta um maior número de células, dessa maneira, então, você consegue ter uma maior exatidão nessas contagens que estão diminuídas, né? Minimiza as interferências dos esquizócitos, micrócitos e outros fragmentos, né? E ele tem muito boa comparação com os marcadores monoclonais da imunofenotipagem, que é o CD41, CD61 para plaquetas. E aqui eu mostro o gráfico da plaqueta fluorescente, vocês já devem conhecer, então, se vocês têm, né? O que ele utiliza? Ele utiliza aqui tamanho, tá? A informação do tamanho, e aqui a fluorescência. Então, a quantidade de fluorescência que foi emitido. Então, aqui vocês veem as hemácias ficaram aqui, ó. Então, elas não interferem aqui na contagem das plaquetas fluorescentes. Essas plaquetas aqui em azul turquesa, né, são as plaquetas maduras. E essas que estão aqui em verde são as plaquetas imaturas, que é o que depois as minhas amigas aqui vão contar para vocês, que é um outro parâmetro plaquetário super importante e que vocês têm disponível quando fazem a contagem por fluorescência. Você já tem esse parâmetro, a fração de plaquetas imaturas disponível, que vai ajudar muito vocês. Tá? Então, esse caso aqui também, aqui a gente pode ver, né, a contagem de plaquetas com interferentes por diferentes tecnologias. Então, aqui por impedância, né, aqui ó, a interferência, olha, ele contou 180.000 plaquetas aqui, né, e daí a plaqueta fluorescente contou 31.000 plaquetas. Então, o correto seria a plaqueta fluorescente. Sim. Ah, aham. Não. E vocês fazem assim uma educação dos médicos com relação a isso? Porque muitos laboratórios têm e não reportam. Acho que até a Helena deve abordar isso. Porque é importante que eles saibam. Porque é uma ferramenta maravilhosa. Quem utiliza, quem libera o IPF, essa contagem de você manda a polícia militar, né, buscar. Então, Entre as várias desvantagens, das poucas vantagens. Então, assim, então eles sabendo isso daí, utilizando isso, é uma informação muito importante, né? Mas tem que ensinar essas pessoas, esses médicos, a interpretarem esses casos. Né? Isso daí é importantíssimo.
e aproveitar mais essa informação. Muitos falam assim: ah, não quero nem saber isso daí, parâmetro de hemograma, não quero nem saber, não me interessa, né? Mas não, é importante porque vai ajudar no diagnóstico dele, no acompanhamento. Então, esse trabalho aqui mostra, aqui, então, inclusive, muito legal, mostrando aqui as plaquetas, aqui as hemácias e aqui os fragmentos de hemácia. Então, mostrando que com a oxacina, com esse corante fluorescente que tem grande afinidade por plaquetas, você vê, ele só corou aqui as plaquetas, não corou as hemácias nem os fragmentos, certo? Então, ele não contou aqui, não teve interferência nessa contagem. A gente vê aqui as plaquetas, todas marcadas, a hemácia não foi marcada, nem o fragmento, né? E aqui a gente pode ver a comparação com os marcadores monoclonais, o CD41 e o CD61. Então, as mesmas células, os mesmos elementos que foram marcados pelos marcadores monoclonais, aqui, né, que foi marcado, foram corados pela oxacina, pelo corante fluorescente. Então, ele tem uma ótima comparação com os marcadores monoclonais, a contagem fluorescente. Esse daqui é um trabalho, né, que foi publicado de uma criança de 1 ano, com raras plaquetas. Olha aqui os esquizócitos de novo, sem plaquetas aqui no campo, né? E se olhando o campo aqui não tem plaqueta, como que o equipamento contou 193 mil plaquetas? Né? Por isso que a lâmina é importante, quando tem alteração de plaquetas, o alarme. Então, por que ele contou aqui? Né? E aqui você vê pela contagem fluorescente, na verdade, tinha 49 mil plaquetas. Então, uma plaquetopenia importante. Então, esse daqui foi problema, gerou alarme, graças a Deus, né? Então, tendo alarme, foi ver e realmente estava errada essa contagem aqui. E também outras tecnologias também sofrem interferência por tamanho assim dessas células, quando tem fragmentos e micrócitos demais. Então, a gente vê que a contagem aqui correta foi a contagem fluorescente. Sim. Aham. Aqui. Isso. Então, nesse estudo aqui, o que foi mostrado, né, é que a contagem do analisador sísmico por impedância estava alterada, a contagem ótica das plaquetas, que também era disponível, era a tecnologia anterior de contagem de plaquetas, também deu alterada, menos que a impedância, mas também estava errada, né? E a contagem que aqui é feita, essa contagem por ótica, é feita por um corante que é a polimetina. Ele não tem tanta afinidade só por plaquetas, né? Melhora já. Né? Mas você vê, mas aqui essa informação é essencial, 49 mil plaquetas. Mas já melhorou aqui em relação a... Então, sempre que tem a contagem por fluorescência, sempre que tem uma contagem ótica, ela vai ser melhor que a impedância quando tem um interferente. Senão, a contagem por impedância é muito boa. Tá? E a fluorescência, então, a plaqueta fluorescente, ela usa a oxacina, que conta melhor as plaquetas. Né? Por favor. A diferença na plaqueta ótica é que ela vem do canal de reticulócito. Então, é uma contagem realmente mais específica, podemos dizer assim, né? Porque não avalia só o tamanho, avalia também a quantidade de material genético, mas ela é compartilhada, ela é avaliada dentro de um canal que, na verdade, não foi desenvolvido para a plaqueta. Né? Então, vem do canal de reticulócito, como ele usa, né, esse corante da polimetina, a plaqueta também possui RNA, então ela fica corada ali e aparece. Então, é uma contagem mais sensível, sim, que a impedância, nesses casos que a doutora Silvia comentou, mas a diferença para a plaqueta fluorescente aí foi uma evolução que aconteceu. Né, que também se usa o reagente corante, o fluorescente, né, mas é a oxacina, que é um corante mais específico realmente para a plaqueta. Então, foi uma evolução. A ótica é interessante, é melhor que a impedância em vários casos, mas não é tão específico quanto a oxacina do canal de plaqueta fluorescente. A gente teve uma evolução
e, com isso, uma melhora, né, como foi apresentado, uma melhora em relação à plaqueta ótica também. Então, se na regra do seu equipamento, do seu analisador, está dizendo, plaquetas abaixo de não sei quanto, eu quero que repita por fluorescência. Então, automaticamente, você não precisa pegar o tubo, voltar, ele não precisa te avisar. Ele automaticamente vai pipetar de novo e vai fazer pela segunda metodologia, vai fazer as plaquetas fluorescentes e vai liberar esse resultado para você. Tá? Então, isso é uma grande ferramenta, né, que tem nos analisadores da Sysmex, que fazem a repetição e o teste reflexo automaticamente, sem necessidade de você procurar o tubo, voltar, colocar e fazer de novo. Tá? Eu vibro quando o médico já começa a discutir plaqueta, impedância, ótica e fluorescência. Por isso que eu fiz questão que os clínicos tivessem presente. Né? Na verdade, o nosso trabalho é para vocês. Então, quando você começa a pensar plaqueta, ótica, por impedância, por fluorescência, aí já valeu, né? Acho que já valeu o congresso, né? E aí você vai querer ir no laboratório. Você vai querer ir no laboratório. Peraí, como é que é? Vocês fizeram aqui a análise por impedância, a análise ótica, aí vai ser muito bonito. Por isso, o segundo congresso de diagnóstico laboratorial e terapêutica. Só complementando o que a Cláudia falou, então ela falou que a plaqueta ótica é feita no canal de reticulócitos e já essa plaqueta fluorescente é feita num canal dedicado à contagem de plaquetas. Então, por isso que essa plaqueta fluorescente é melhor. E só também complementando uma coisa que eu ia falar no fim, mas vou falar agora, já que você falou. Tá vendo? Eu falei que minha aula era curtinha, daí ela falou, mas ela se empolga, começa a falar, mas não para mais. Então, mais uma coisa, a experiência que a gente teve com o IPF, isso que a doutora Helena e a doutora Terezinha vão falar, a fração de plaquetas imaturas, de conseguir envolver os médicos. Porque se não conseguir, você libera o resultado desses parâmetros que tem aplicação clínica, você libera esse resultado e ele vai falar, mas o que é isso? Não quero nem saber, entendeu? Se ele não conhece. Não. E eu tive essa experiência no Hospital Aliança, em Salvador, né, que me chamaram assim faz muito tempo já, logo que eu entrei na Sysmex, queriam que eu explicasse para os hematologistas do banco de sangue, então tinha os 2 hematologistas do banco de sangue, que era junto com o hospital, e que eu explicasse o que era o IPF, que eram as plaquetas, fração imatura das plaquetas. E daí eu expliquei tudo, expliquei, e daí eles falaram, o doutor Cato e a doutora Glorinha, não esqueça, eles falaram assim, Silvia, se isso funcionar vai ser maravilhoso, né? Mas vamos ver, né? Vamos experimentar. E o que aconteceu? Como esse parâmetro permite diferenciar as causas das trombocitopenias, então o que ele fazia? Cada vez que tinha um paciente que estava com a plaqueta baixa, ele ligava para o laboratório, que ia precisar de uma transfusão de plaquetas, ele liga para o laboratório e fala assim: como que estão as plaquetas? Como está o IPF desse paciente? Está alto. Se o IPF está alto, isso significa que as plaquetas logo vão subir. Então, se dava para esperar, não fazia transfusão de plaquetas. Ou não, ela tem plaquetopenia e o IPF está baixo, daí tem que fazer. Né? Eu estou dando aula, desculpa. É só para vocês ficarem assim mais ansiosos. Não, mas é só dizendo a importância que tem de, sabe, de envolver as pessoas. Depois a pessoa fala, não vivo mais sem esse parâmetro, os médicos do banco de sangue, os hematologistas. Bom, so sorry, Helena. Desculpa. Então, esse daqui é um... da Terezinha? Desculpa, Terezinha. Eu sou muito bocuda, eu falo demais. Então, esse é um outro trabalho que foi feito lá no Fleury, em São Paulo, né? Então, um paciente também com 1 mês de idade, né, e 6 dias. Então, também o Fleury também trabalha com os analisadores da Sysmex e que tem a plaqueta fluorescente. Então, aqui mostra, ó, aqui a lâmina, né? Você vê quase não tem plaquetas. E a contagem de plaquetas deu 172 mil, aqui o gráfico, como que está. E daí, então, eles puseram, já que não estava correto, não está coerente com a lâmina, e eles já tinham, automaticamente foi feita a plaqueta fluorescente, foi repassado, então, né, por fluorescência, e daí deu 68 mil plaquetas. Então, essa contagem é a contagem correta. Vocês podem ver aqui a impedância, né? Então, aqui a interferência, e aqui o gráfico da plaqueta por fluorescência, bonitinho, sem interferência. Tá?
Então, agora acabando quase, né? As vantagens do parâmetro de plaquetas fluorescentes, né? Aqui é o que eu falei para você, que ele é um teste reflexo para a realização dessa segunda metodologia. Então, o próprio analisador, se ele tiver essa regra, se você colocou a regra nele, ele já vai fazer sozinho, sem você precisar repassar, né? Então, ele dá a possibilidade de fornecer resultados numéricos, né? Mesmo em amostras com interferentes, né? Tem o melhor desempenho na precisão e exatidão em casos de plaquetopenias, menor índice de repetição, visualização da quantidade de plaquetas imaturas, né, que vai ter o parâmetro IPF, né, que é esse parâmetro de aplicação clínica que a doutora Terezinha vai contar para vocês. Tá? Eu achei que já era o último slide, mas ainda tem mais um pouquinho, só rapidinho. Mas não fui só eu que fiquei falando o tempo todo, a gente conversou, né? Um pouquinho. Então, como vocês sabem, tem a contagem de plaquetas, né? E tem o VPM, que é o volume plaquetário médio, tem o PDW, o PLCR, que é o percentual de plaquetas grandes. Dependendo do equipamento, né, você utiliza mais um parâmetro ou outro. E tem o IPF, a fração de plaquetas imaturas. Esses outros índices não são muito utilizados. É importante o VPM, o volume plaquetário médio, que vai dar informação da quantidade de macrotrombócitos, né, ou de plaquetas gigantes, né? Então aqui vai estar aumentado, então vai dar essa informação e também é importante em casos, por exemplo, de cardiopatias, né, problemas circulatórios, né? E aqui só para mostrar para vocês, eu acho bonitinho isso aqui, que fizeram um estudo aqui é uma lâmina de vidro, né? Puseram uma plaquetinha aqui e foram tirando foto de meia e meia hora. Então, esse sangue estava em EDTA. Não estava em EDTA, não. Esse sangue estava direto, colhido direto, mas em contato com o vidro. Então, vê como as plaquetas se ativam rapidamente. O que era isso, depois de um tempo, virou isso. Tá? Então, sempre o VPM, a gente tem que levar em consideração isso também. O tempo que ele ficou, se a lâmina foi feita no momento da coleta, tem alguns laboratórios que ainda fazem isso, ficou em contato com o vidro, então as plaquetas podem aumentar de tamanho. Ou então, se você coletou em EDTA e ficou um tempão também, você pode ter um aumento do tamanho das plaquetas. Tá? Então, é importante sempre reportar, né, a presença de macrotrombócito, né? Isso daí, quando tiver aumentada, e as plaquetas gigantes. Tá? Então, aqui as alterações, eu vou... Quando é por consumo ou destruição de plaqueta, então você pode ter alteração do VPM, né? Então, as plaquetas jovens, nos casos das trombocitopenias por perda periférica, elas são maiores, têm RNA, então elas são destruídas. Então, você tem a plaquetopenia. Aqui, nesse caso, por hipoplasia ou aplasia de medula, então, realmente, você vai ter a contagem diminuída de plaquetas por falta de produção, né? E também pode ter alteração do VPM com relação ao baço. Se está aumentado, ele sequestra preferencialmente as plaquetas grandes. Então, você pode ter um VPM baixo, né? E já quando não está funcionando bem, né, pode ter um VPM mais elevado por falta de destruição dessas plaquetas maiores pelo baço. Tá? E aqui agora é o último slide. Então, só fechando tudo isso, né? Se você tem plaquetas abaixo de 100 mil, esse valor é o valor que eu costumava utilizar. Vocês podem definir o valor que vocês quiserem. Mas eu uso 100 mil. Que procedimentos são recomendados? Então, sempre verificar o exame anterior, verificar a presença de coágulos ou fibrinas no tubo, verificar a presença de interferentes. E sempre obrigatória confirmação por microscopia quando tiver contagem de plaquetas fora dos limites estabelecidos pelo laboratório, grande variação do resultado anterior e alarme de plaquetas em resultados automatizados. Aí é só para resumir a importância, né, de fazer isso. Muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês.